Está entrando no ar Saúde Mental e Resiliência, ensinando você o cuidado que deves ter com sua saúde mental e psicológica, ajudando a se preparar e lutar pela vida. Com você, no ar, programa Saúde Mental e Resiliência, aqui na Boa Notícia FM. Olá, caro ouvinte da rádio Boa Notícia FM. Olá, caro seguidor do canal Saúde Mental e Resiliência. Estamos de volta com a nossa programação aqui toda terça e toda quinta-feira na rádio Boa Notícia FM. Este programa entra ao ar às 20 horas, todas as terças e quintas-feiras. E também é reprisado à meia-noite aqui através da rádio Boa Notícia FM e do canal Saúde Mental e Resiliência. Então, você que está se inteirando agora da nossa programação, esta programação está na perspectiva da salutogênese, esta perspectiva pedagógica do cuidado pessoal e interpessoal para gerenciar melhor a própria vida, a própria relação com os outros e com o mundo, aprendendo cada vez mais sobre si mesmo, aprendendo a gerenciar os conflitos pessoais e sociais e direcionando a sua vida num processo de significação em relação àquilo que é bom, àquilo que é agradável. Hoje, nesta perspectiva da resiliência, a resiliência é esta capacidade de se restaurar, de se refazer, de ressignificar a própria vida. Vamos estar refletindo sobre o tema a resiliência e o encerramento de ciclos na vida, né? Na vida nós vamos construindo ciclos que às vezes se tornam armadilhas conceituais, sentimentais, que temos dificuldades para superar estes ciclos, estes processos. Vamos estar aqui delineando um pouco estes ciclos, estes processos. Vamos estar apontando algumas pistas a partir da filosofia clínica, alguns procedimentos pedagógicos, terapêuticos que são usados pelos filósofos clínicos para restaurar a pessoa, né, no seu processo pessoal. Então, fique conosco na nossa programação. Aqui vamos estar dando algumas pinceladas, por exemplo, sobre esquema resolutivo em direção ao desfecho, reconstrução e também retroação, né? E roteirizar. Estes aspectos aí vamos estar abordando brevemente, de uma forma simples, nesta perspectiva da autoterapia, né? Da autoajuda, né? Para que cada um possa entender o que fazer, como melhor gerenciar a sua própria vida. E aproveito aqui para informar que esta programação, a descrição vai ficar aí no canal Saúde Mental e Resiliência. Vou colocar lá algumas bibliografias, se você quiser aprofundar o tema, pesquisar, isso que trazemos aqui de uma forma simples, mas não superficial, para que você possa melhor aprimorar os seus conhecimentos, o gerenciamento da sua própria vida. E pensando nesta perspectiva dos ciclos, né, na vida, os ciclos que iniciam, os ciclos que encerra os ciclos que se iniciam, nós recorremos à palavra de Deus que diz o seguinte no livro de Eclesiastes 3, né? Eclesiastes 3, a partir aí do versículo 1, diz o seguinte: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de juntar pedras,
tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Tendo visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com ele os exercitar. Então, aí nós temos esse texto, né, de uma forma poética, mas de uma forma bastante clara, aí do livro de Eclesiastes 3, aí de 1 a 8. Você pode estar verificando aí na sua Bíblia, na sua versão. Aqui estou pegando a versão online. Mas o que eu quero com esse texto? A partir desse texto nós temos aí já a perspectiva dos ciclos na vida, né? As trajetórias, as fases da vida que nós passamos e a dificuldade que é ao mesmo tempo se adaptar a estas fases, né? Ter esta capacidade de se metamorfosear, ou seja, se adaptar às circunstâncias na vida, os momentos de alegria, os momentos de felicidade, e também os momentos de tristeza, né? Os momentos de dor, os momentos de sofrimento, os momentos de doença, quer dizer, os momentos em que a pessoa encontra alguém na vida, né? que se apaixona, que desperta aquele amor bonito, desejo de construir uma família, e de repente, por conta das peripécias da vida, às vezes a pessoa tem que abandonar esse projeto, este sonho, tendo que encerrá-lo de forma brusca ou inesperada, ou que não planejou, né? Então nós percebemos que as situações da vida, as circunstâncias, elas dependem primeiramente de Deus. Deus é que rege, é que governa tudo e nos coloca dentro destas situações da vida. Nós estamos dentro destas situações da vida, que faz parte da nossa própria condição humana, né? A humanidade nos faz vivenciar esses sentimentos maravilhosos, mas também sentimentos obscuros, né? Sentimentos de bondade, sentimentos de maldade, e o importante é a pessoa procurar o equilíbrio na sua própria vida, né? Tem um irmão que gosta de dizer que maré sobe, maré desce, maré enche, maré vaza, né? Nós temos que saber encontrar o momento certo de surfar, né? De pegar a onda certa na vida, porque mais cedo ou mais tarde esta onda pode vir a nos abater, né? Nos derrubar, nos desequilibrar, né? E a gente tem que estar preparado. Por isso é importante estar atento às situações da vida pessoal e da vida também interpessoal, porque a nossa vida depende do outro. Fazendo bem a nossa parte já é um passo muito importante, mas o outro precisa também dar o seu passo, interagir de forma positiva para que tudo concorra bem na minha vida, porque estamos interligados nesta perspectiva social, nesta perspectiva interrelacional, nesta perspectiva econômica. Nós somos seres com os outros, nos realizamos com os outros, e às vezes temos que romper processos, ciclos na vida com pessoas, né? Às vezes tem pessoas que se amam profundamente, mas não conseguem viver juntos no mesmo espaço. Às vezes na sua estrutura de pensamento tem situações, tem tópicos aí que a pessoa não consegue se sobrepor, que fala às vezes mais alto do que o sentimento do amor, enfim, e
ou por outros motivos a pessoa não consegue viver junto, né? E outras pessoas conseguem se amar profundamente e viver distante um do outro, né? Então há várias situações, há várias circunstâncias na vida, as peripécias da vida, como as coisas vão se delineando, é algo fabuloso, né? É algo fantástico que nos faz refletir sobre a nossa própria vida, sobre os nossos ciclos na nossa realidade mental. Então, a resiliência e o encerramento de ciclos na vida, né? Aqui eu gostaria de colocar a primeira pergunta, né? Como encerrar um ciclo na vida, terminar uma jornada, iniciar e começar uma outra, chegar ao fim de um projeto, de um sonho, de uma busca, né? Então nós temos aí já que de uma certa forma já causa um sentimento de frustração, às vezes de decepção, porque a pessoa que teve aquela ideia inicial de construir um projeto de vida, né, de realizar o seu sonho, de repente tem que interrompê-lo. Essa interrupção pode vir por conta da própria pessoa, né? A pessoa pode decidir direcionar a sua vida para um outro curso, né, para uma outra direção, e não querer mais continuar naquele ciclo em que ela estava envolvida, naquela relação, né? Ou pode acontecer também por parte da outra pessoa, né? Pode ser que a outra pessoa deseje encerrar o seu ciclo, a sua jornada conosco, e aí temos que nos refazer, redirecionar também a nossa vida, assim como a outra pessoa, né? E isso não é fácil. Isso não só na vida pessoal, na vida afetiva, mas na vida profissional. Às vezes nos deparamos com notícias desagradáveis, né? A empresa que chega para o funcionário e diz que não precisa mais dos trabalhos, dos serviços dele ali prestado. De repente a pessoa tem que encerrar esse ciclo na vida, né, profissional, e procurar uma outra alternativa para sobreviver, para iniciar assim a sua jornada, né, de realização em busca da sua felicidade. Ou pode ser que a pessoa também na sua relação com a empresa, com a estrutura da empresa, com os funcionários, enfim, decida não mais continuar na sua tarefa, no seu trabalho, na sua prestação de serviço, e decida romper os laços profissionais com aquela empresa e procurar uma outra alternativa, né? Iniciar um novo ciclo, uma nova trajetória, uma nova jornada na sua vida, né? Então estamos sempre encerrando ciclos na vida, né? Às vezes concluímos, passamos vários anos aí com colegas de aula, de sala de aula, de curso, estudando, né? Tendo oportunidade de estar juntos, construindo relações, e chega o momento que a gente tem que concluir, que a gente tem que chegar ao fim desta jornada e cada um ir para o seu rumo, tomar a sua direção, seguir a sua vida, iniciar um novo ciclo, uma nova jornada na sua vida, né? E é um processo que nós temos que refazer a nossa própria vida, refazer o nosso pensamento, o nosso sentimento, reorganizar tudo isso, porque de uma certa forma nos distanciamos fisicamente e também às vezes nos distanciamos emocionalmente daquelas pessoas com as quais convivíamos regularmente, né, em momentos específicos. Agora estas pessoas passam não mais fazer parte da nossa vida como faziam antes, né? Então estas sensações agradáveis ou desagradáveis que eram importantes na estruturação da nossa vida agora tem que
que passar por um novo processo de significação. A pessoa tem que se abrir para novas perspectivas, para novos relacionamentos, novas amizades. É claro que esse rompimento aí é feito de uma forma pedagógica, de uma forma didática. Você cultiva boas lembranças, boas recordações, pode até rever e reativar certos sentimentos, pensamentos em relação às relações outrora deixadas, outrora construídas, mas faz parte da vida, sempre está com essa perspectiva de concluir alguma coisa. Às vezes, acidentes concluem certos processos na vida, da gente, arrancam de nós pessoas, projetos, e nós temos que nos refazer, nos reorganizar a partir desta nova situação. Quer dizer, aí a gente percebe a importância desse espírito também de aventura em relação à humanidade, este desejo de se aventurar, de arriscar em uma nova perspectiva. Por isso é importante a fé, porque a fé nos faz vislumbrar um horizonte que é possível, e porque é possível, nós nos engajamos naquela direção. Então, esta pergunta aí: como encerrar um ciclo na vida, um sonho, um projeto e uma busca? Cada um faça a sua avaliação pessoal a partir da sua estrutura de pensamento, a partir da sua história de vida. Como é que você lida com estas questões? Como é que você encerra os processos na sua vida, os seus ciclos, os seus projetos, a sua busca? Você chega a realizar, ou você ainda tem outras buscas que ainda não realizou, está a caminho? Então nós vamos estar conversando para trabalhar estes pontos aqui, a resiliência e o encerramento de ciclos na vida, trazendo alguns procedimentos que são usados na filosofia clínica de Lúcio Pachter, sistematizador, organizador, teórico aí da filosofia clínica, rio-grandense, que tive a oportunidade de estudar com ele em Porto Alegre, lá no Instituto Pachter. Então, professor espetacular, pessoa muito capacitada na linha da saúde física e também da saúde mental, que é a sua especialidade, e nos deu o privilégio de construir, de sistematizar a filosofia clínica aqui no Brasil. Eu tive a oportunidade de estudar com ele, tive também a oportunidade de conhecer o pensamento do Hilarion Petzold, que é um alemão que também trabalha a filosofia clínica, escreveu 3 compêndios bastante volumosos em relação à filosofia clínica, dividida em vários aspectos. A filosofia clínica integrativa, o Petzold trabalha a filosofia clínica integrativa, inclusive tem um instituto que ainda funciona lá na Alemanha. Bem, mas retomando aqui o nosso tema, nós vamos estar conversando sobre o encerramento de ciclos. Vamos estar trazendo para auxiliar esta reflexão esquema resolutivo, que é um submodo da filosofia clínica, em direção ao desfecho, reconstrução, retroação e roteirizar. Então, esses são procedimentos que o filósofo clínico utiliza na sua atividade terapêutica para desconstruir ou construir algo na historicidade da pessoa, no pensamento, dentro de um processo terapêutico sistematizado. E nós vamos estar aqui falando brevemente sobre estes aspectos no que se refere a uma clínica pessoal ou uma clínica social, da autoclínica, da autorreflexão, para melhor também reorganizar a própria vida. Então, esses procedimentos que eu acabei de mencionar,
né? Esquema resolutivo em direção ao desfecho, reconstrução, retroação e roteirizar. Eles são considerados na filosofia clínica como submodos. O que é isso? São modos operacionais, modos de agir que estão subordinados à estrutura de pensamento da pessoa, quer dizer, são modos como a pessoa se apresenta. Então, ao longo da historicidade, da vida da pessoa, do agir, ela já vai mostrando se tem esse esquema resolutivo, né? Se ela elabora esse esquema resolutivo na sua vida ou não. Ela vai mostrando a partir das suas ações, da sua fala, se ela tem tendência a ir em direção ao desfecho das situações da nossa vida ou não, ou evita os desfechos, né? Ela desvia, pega um atalho, mas não chega às vezes ao desfecho do problema, ela vai adiando por algum motivo. Outro aspecto é a reconstrução, um outro submodo que às vezes é necessário no procedimento terapêutico, na vida, a gente reconstruir uma jornada, né? Fazer uma reconstrução, ver os passos, avaliar as situações para melhor ter clareza do caminho percorrido e assim se abrir, seja na perspectiva presente ou na perspectiva do futuro, né? E a retroação é a pessoa retroagir, ou seja, andar na direção contrária. A pessoa está muito ligado à retroação, né? Aliás, à reconstrução. Você vai retroagir, você vai voltando, né, sistematicamente, né, para perceber a situação, né, como rebobinar, né, uma situação. Você vai rebobinar até a um ponto X ou Y da sua vida para ter mais ou menos clareza da situação. E às vezes é preciso fazer um roteiro, né? Tem esse outro procedimento que se chama roteirizar, ou seja, você vai criar um roteiro, né? um esquema, né? Elaborando pontos que você pode estar fazendo, primeiro, segundo, terceiro, ou fase 1, fase 2, fase 3, período, assim, enfim, cada um tem a sua forma de organizar, quer dizer, você vai roteirizar a sua vida, né? Então você vai criar um roteiro planejado, sistematizado, que você possa se organizar, né? E se mover, seja fisicamente, né, em direção àquele roteiro que você planejou, seja também mentalmente. As duas coisas estão ligadas à medida que você tem consciência, né, de ambos os processos. Então nós vamos estar trazendo esses submodos, esses modos subordinados à nossa história de vida, à nossa estrutura de pensamento, para ajudar a entender a conclusão ou encerramento de ciclos na nossa vida, né? De ciclos na nossa vida. Vamos conversar aqui agora sobre o esquema resolutivo e como ele pode estar nos ajudando assim a encerrar ciclos na nossa vida. O que é esquema resolutivo, né? Vai dizer Mônica Ayub, né? No livro dela, O Apaixonante Exercício do Filosofar, que é o pensar, né? É medir os prós e os contras, né? Está olhando aí as vantagens, as desvantagens, avaliando as situações da vida. Então, o esquema resolutivo, né? No que se refere aqui, nós vamos estar fazendo uma relação com os ciclos na vida, né? Ela não abordou esse tema, quer dizer, então é importante a gente estar buscando aí os prós e os contras, o que é vantajoso e o que não é vantajoso no encerramento de um ciclo na vida. Quer dizer, é necessário encerrar esse ciclo, né? Este ciclo. E quando pensamos aqui em ciclo, nós vamos fazer uma diferenciação, né? Há um ciclo na vida, este ciclo não significa necessariamente que seja uma forma circular, mas um processo,
né, um processo cíclico. E neste processo cíclico, a pessoa pode ficar numa armadilha, né, conceitual, como um ciclo vicioso, que ela fica girando em torno desse ciclo, e não consegue romper, né, por algum motivo, esta situação na vida, esse processo, esse projeto, ela não sai daquilo ali. Às vezes precisa de ajuda, ela mesma não consegue, né, por algum motivo. Então o ciclo é este processo, mas o ciclo pode ser contínuo também, né? O ciclo vai se formando, né? Você vai agindo, mas tem que interromper às vezes por conta de outra pessoa ou de uma outra situação. Você tem que redirecionar a sua vida, ressignificar as suas ações, o seu projeto, né? Pode acontecer também. Então, o esquema resolutivo, né, é um esquema pensado, né, estruturado, adaptado para a estrutura de pensamento do partilhante, né? O partilhante é a pessoa que partilha, né, a sua vida, né, que busca uma orientação, né, em relação à sua problemática, o seu agir. Então nós temos aí o esquema resolutivo, é um esquema que você elabora, adaptado à sua estrutura, ao seu modo de ser, né, que implica o seu pensar, o seu sentir, o seu agir e outros aspectos. É como construir um esquema resolutivo para ajudar a superação de um ciclo, que pode ser um ciclo vicioso, né, que pode ser uma armadilha conceitual ou sentimental na vida, que a pessoa não consegue romper. Como fazer um esquema planejado, um esquema resolutivo, né, estratégico, para romper com esta situação, né, que você considera importante na sua vida. Então, são questões elaboradas e direcionadas à solução de problemas, né? O esquema resolutivo tem como finalidade a resolução de problemas, né? Problemas concretos, situações concretas, né? Ciclos problemáticos na vida. Aí você vai fazer aí um esquema, estruturar um esquema que está mais relacionado a estratégias, né, de gerenciamento de situações. Então, para construir um esquema resolutivo, né, para desconstrução de um ciclo vicioso na vida, é preciso ter clareza das possibilidades, dos ganhos e das perdas, né? Você tem que avaliar, né, se vale a pena ou não romper com esta situação. Às vezes tem certas situações que você avalia que não é confortável, não é agradável, mas é conveniente, né? É necessária na sua vida. Então, é importante ter clareza disso aí para não se enganar, né? Para não viver uma dicotomia entre a realidade e o ideal, né? Uma dicotomia tão grande. Então, só assim a decisão da pessoa vai ser bem fundamentada. O filósofo Lúcio Pacta aponta várias possibilidades nesse procedimento, ali no Dicionário de Filosofia Clínica, né, publicado aí em 2000, na página 23, ele vai estar apontando algumas perspectivas nesse sentido em relação ao desfecho, né, de um esquema resolutivo, né, para na nossa perspectiva aqui, interromper ciclos na vida. Então nós já vimos esse primeiro procedimento aqui, essa pequena introdução, né, o esquema resolutivo, né, como ele pode estar ajudando a encerrar um ciclo na vida. Vamos estar refletindo agora sobre um outro submodo, né, um modo de operacionar as ações na vida. Veja se você tem tendência ou usa esse procedimento terapêutico, né, na sua vida, que é em direção ao desfecho, né? Em direção ao desfecho, né? O enredo chega ao desfecho, chega ao fim, né? Como encerrar esse ciclo, né? Esse processo, né? Esse projeto na vida. Então, ir em direção ao desfecho é construir
E é concluir um ciclo na vida, né? E em direção ao desfecho, é concluir um ciclo, um trajeto, uma jornada, um projeto na sua vida, né? O ciclo aqui é entendido como o encerramento de algo que pode ser um processo, que pode ser um projeto, uma busca ou um sonho, né? Então você vai ir em direção ao desfecho, né? É preciso mudar de perspectiva, né? Não ficar preso nas lembranças, a fatos e acontecimentos da vida pessoal, né? E é importante direcionar o pensamento numa outra direção, né? Então, para ir ao desfecho, a pessoa precisa romper com certas questões, com certos empecilhos, né? Com certas pedras, buracos aí no caminho, obstáculos, né? Que às vezes são desagradáveis, que impede a pessoa de avançar, né? De ir em direção ao desfecho, chegar ao fim da sua jornada com tranquilidade e paz, né? Então ela precisa mudar a perspectiva às vezes, né? Essa jornada implica a significação, implica mudar a perspectiva, e implica estar superando lembranças desagradáveis, fatos e acontecimentos ruins na vida pessoal, né? E direcionar o pensamento numa outra direção. É uma jornada difícil, não é fácil, não é fácil, né? Mas é possível para algumas pessoas. Outras, dependendo da sua capacidade de resiliência, infelizmente não vão conseguir superar, né? Ou seja, manter a memória em relação a fatos e acontecimentos desagradáveis, que faz parte da memória da história da vida, mas significando estas lembranças de modo diferente, né? Já dando encontrando um sentido que não seja tão danoso na sua estrutura de pensamento, né? Então, para Lúcio Pachter, o desfecho tem a ver com a condução de um raciocínio, né? De uma tarefa, de uma vivência e de um desenvolvimento pessoal qualquer até um desfecho, um fim. Esse fim não é exatamente o último fim, diz ele aí no Dicionário de Filosofia Clínica, né? Página 29. Bem, esta concepção do filósofo Lúcio Pachter, quer dizer, nos ajuda a entender que nós temos, às vezes, o fim aqui não é o fim último, o fim da vida, não, é o fim de uma jornada, né? de um processo, né? Porque na vida tem vários processos, né? Vários processos que nós enfrentamos, vamos colocar aqui situações na vida familiar, na vida profissional, na vida escolar, na vida de lazer, enfim, estamos em volta de atividades, de situações, de circunstâncias que somos chamados sempre a concluir etapas na nossa vida, né? Manhã, tarde, noite, horários, né? Então tem jornadas, né? Tem tarefas, tem atividades, então é importante estar nos orientando dentro desta perspectiva, né? Para ir ao desfecho, né? De situações, né? Não saber quando é que se tem que recuar um pouco, esperar o momento certo de agir, avançar, né? Mas nessa perspectiva de chegar ao desfecho. Claro que esse submodo é usado de acordo com a situação na vida, né? Tem situações que a gente tem que estar abordando essa questão do desfecho, né? Outras não, né? Então é importante estar avaliando bem a situação para ver se é preciso ir ou não ao desfecho de certas situações, né? E se é o momento correto, o momento oportuno de você ir ao desfecho da situação. Então é importante avaliar uma série de situações para poder tomar uma decisão, né? Calcular, né? Refletir, né? Avaliar, para assim tomar uma decisão mais oportuna.
O filósofo Lúcio Pacta, ele vai apontar aqui 2 dicas interessantes que dá para perceber se a pessoa usa ou não esse modo operacional, esse submodo, esse modo subordinado à estrutura de pensamento. Quando ela diz assim, abre aspas, por exemplo, não se pode deixar as coisas pela metade. Não se pode deixar as coisas pela metade. Quer dizer, isso é um indício que a pessoa gosta de chegar ao fim, de um processo, de um ciclo na sua vida. Não se pode deixar as coisas pela metade. Porém, tem que se avaliar também se essa frase é apenas um prejuízo, uma ideia preconcebida, é uma ideia formada, mas que não tem nenhum impacto com a realidade. Pode acontecer também, A nossa mente, às vezes, pega cada peça em nós mesmos que a gente fica assim, meu Deus do céu, como foi que eu pensei isso? Como foi que eu fiz isso? Então, ao dizer não se pode deixar as coisas para trás, é um indício, mas não é, de fato, necessariamente significa que a pessoa chega ao desfecho de alguma coisa, porque às vezes a gente fala uma coisa e diz outra, faz uma coisa e age de forma diferente. Então, outro indício, é preciso concluir esta etapa, preciso concluir esta etapa, fecha aspas aí. Então, esses indícios aí que o Lúcio Pacta aponta, são indícios que podem sinalizar que a pessoa gosta de ir ao desfecho daquilo que iniciou, daquilo que começou na sua vida, Aqui acrescentei aqui um outro aspecto que a pessoa pode dizer assim, eu vou terminar o que comecei, eu vou terminar. Então, a pessoa que diz mesmo, eu vou terminar aquilo que comecei, é um aspecto interessante. Você vai observar a linguagem, o modo de ser da pessoa, Às vezes você não pode concluir certos projetos que você iniciou por conta de forças maiores, por conta de transferência, de trabalho, Às vezes a pessoa está fazendo um trabalho interessante, na empresa ali, mas a necessidade é maior, o funcionário tem que ser deslocado para um outro setor, não pode concluir aquilo que ele estava iniciando. Às vezes o professor está na escola e tem que ser transferido para um outro projeto, para uma outra situação, ou talvez mesmo até para uma outra escola, por conta da necessidade educacional. Às vezes o padre na paróquia está fazendo um bom trabalho, enfim, e de repente tem que ser transferido por conta da necessidade da diocese, do projeto de evangelização da diocese. O pastor na sua comunidade, na sua congregação, às vezes por determinação ali da sua organização, da igreja, ele tem que deixar a sua comunidade, os seus projetos, e iniciar um outro. Quer dizer, então, às vezes, não conseguimos concluir certos projetos na vida, faz parte, não depende da gente, mas é sempre bom ter essa perspectiva de ir ao desfecho das situações, dos projetos, das buscas na vida, quer dizer, não deixar as coisas pela metade, para que a gente tenha essa sensação também de realização, de conclusão de uma etapa na vida, para poder se abrir para uma outra perspectiva, Então, outro submodo, ou seja, um modo subordinado à nossa estrutura de pensamento, que podemos estar usando para desconstruir ciclos na vida, ciclos que às vezes não estão dando certo, que precisam ser refeitos, ou precisam ser rompidos para iniciar um outro ciclo, é um procedimento terapêutico chamado reconstrução. É um procedimento usado na filosofia clínica para resgatar lembranças que se perderam e refazer caminhos existenciais tortuosos em base razoáveis, seguras. É um procedimento usado para cicatrizar feridas na estrutura de pensamento, Aí é uma outra abordagem aí do
do filósofo Lúcio Pachter, né, aí no dicionário de filosofia clínica. Achei muito bonita esta citação dele: para cicatrizar feridas na IP, ou seja, na estrutura de pensamento, né? Então a reconstrução, às vezes, ela é feita com esta finalidade de ajudar e não atrapalhar. Ou seja, às vezes faz a pessoa reconstruir a cena de um acidente, de uma doença, e aí ela vai reviver momentos doloridos, momentos sofridos, e aí atrapalha mais ainda a pessoa, né? Você acaba afetando o emocional da pessoa. Então é importante ter muito cuidado com a reconstrução de certas situações existenciais na vida, em especial quando você vai visitar uma pessoa doente, uma pessoa que está passando por dificuldade. Só a sua presença, né, o seu olhar, o seu toque, às vezes é muito mais importante do que você estar perguntando, especulando, querendo saber como foi que aconteceu, por que aconteceu. Então você traz a pessoa para um nível de reflexão, de significação que ela ainda não elaborou na sua mente, na sua subjetividade rapidamente. Ela vai precisar de um tempo de convalescença mental para se refazer, para se reestruturar, para significar a sua própria vida. Então não é oportuno, às vezes a pessoa está especulando sobre a problemática das pessoas, querendo uma explicação que ela às vezes nem ela mesma tem do que ela está vivendo. Ela está ainda procurando entender, seja a partir do seu raciocínio, e ela está elaborando isso na sua subjetividade. Então a reconstrução é algo importante dentro desse processo clínico filosófico, existencial, terapêutico, mas tem que ser bem feito, né? E tem que ser feito com cuidado, né? E na autoclínica, né? Então é importante também que você, nessa reconstrução mental, nesta reconstrução meditativa, procure ultrapassar as lembranças desagradáveis, né? Foque nas lembranças boas, nas recordações boas na sua vida, para que você possa ter o melhor resultado, né? E não ficar preso a coisas ruins. Liberte-se desses pensamentos, ou pule esses pensamentos na sua história, na sua cronologia de vida, na sua historicidade, né? Então, esses procedimentos nos ajudam assim a refletir sobre a nossa própria vida. E nesse sentido, né, pode surgir perguntas, né? A pessoa pode estar fazendo perguntas que podem estar auxiliando ela a fazer o seu processo, a sua reconstrução. Esse procedimento às vezes é usado aí na reconstrução de cenas de crime, né, no teatro. Às vezes a gente está sempre usando a reconstrução. Às vezes a gente perde um objeto, precisa reconstruir na mente, reconstruir no ambiente, ou percorrer passos, né, retroagindo, fazendo abordagem para encontrar uma resposta para essa situação. Então, a retroação é outro aspecto também importante que pode ajudar a desconstruir um ciclo, né? É agir voltando, né? É fazer o caminho de volta para buscar a solução do problema. Então aí a retroação está muito ligada também à reconstrução. Você vai retroagir, voltando devagar, dependendo, ou rapidamente, dependendo da mente, da estrutura de cada um, para encontrar a solução de problemas. Aqui tem uma citação de Lúcio Pachter que diz: consiste em retroceder, né, a começo do problema, né, até chegar à origem, né? A pessoa vai retroceder, né, até o começo do problema, até chegar à sua origem, né? Aí é uma compreensão de Lúcio Pachter. Então, retroceder para chegar à origem da causa do problema, né,
ou da questão, né? É muito importante, né, esse processo de retroagir. Às vezes não dá para enfrentar a situação, né? Precisa retroagir. Às vezes a solução do problema não está na frente, né? Ela está atrás. Então é importante saber o que está me puxando, né? Que não me permite avançar, né? Algumas pessoas às vezes diz: padre, será se eu fizer alguma coisa para mim, que a minha vida não está dando certo, enfim, quer dizer, às vezes a gente acha que o problema é o outro. Às vezes a pessoa não procura a solução do problema na sua própria mente, no seu próprio sentimento, na sua própria fé, que lhe ajuda a romper estes ciclos que às vezes ela mesma construiu, ela mesma elaborou, e por alguma dificuldade não consegue romper e acaba atribuindo isso a outra pessoa ou a forças ocultas, né, que impedem, que atrapalham. Então, primeiramente, temos que buscar esta solução, né, com a ajuda de Deus na nossa vida, né, nas nossas próprias capacidades humanas, né? Então, o Senhor nos deu estas capacidades e Ele nos ajuda com o seu Espírito a iluminar a nossa trajetória, a nossa vida e procurar uma saída para os problemas. Os problemas fazem parte da vida humana, porque senão seríamos deuses, seríamos anjos, né? Mas a humanidade está envolvida nesta realidade que temos que gerenciar, conflitos, situações, faz parte da nossa vida. Então, retroagir ao passado para desenvolver algo no presente é um caminho decrescente, é um caminho de volta para encontrar a causa e assim se lançar na perspectiva nova, na perspectiva do futuro, né? E para concluir, né, esse nosso momento de reflexão, tem o aspecto do roteirizar para chegar a um desfecho, né, de um ciclo, né? Às vezes é preciso, né, a construção de um roteiro, né, de um roteiro histórico, de um roteiro pessoal, né, de um projeto, para perceber o desenvolvimento da própria vida, como eu desenvolvi minha vida até aqui, né? Que roteiro foi esse que eu construí, né? E a partir daí a pessoa ela pode fazer isso pessoal, de forma pessoal, pode fazer com a ajuda de um terapeuta que é mais adequado, enfim, para organizar a sua vida, né? Criar um roteiro, ainda mais quando a vida está fragmentada, a vida está perturbada, muito estresse, que a pessoa não consegue agir normalmente dentro do seu hábito, né, de ação, de segurança, porque os hábitos, eles também têm a sua importância, né? Eles nos dão estrutura, né? Nos dão confiança no nosso agir, né? No nosso mover, né? Mover mentalmente, mover também fisicamente. Então, caro ouvinte, estamos chegando aqui ao final da nossa programação aqui na Rádio Boa Notícia FM, e no canal Saúde Mental Resiliência. Se você ainda não se inscreveu aí no nosso canal, se inscreva, dê o seu like. Se você está gostando do conteúdo aqui da nossa conversa, do nosso bate-papo, faça a sua participação aí no canal, dê sugestão de tema para os programas. Quero agradecer aqui a sugestão de uma ouvinte, né, de Tasso Fragoso, que deu a sugestão para trabalhar os ciclos na vida, né, o encerramento de ciclos na vida nesta perspectiva emocional. Então aí eu relacionei com os submodos da filosofia clínica, que é minha área de pesquisa, é minha área de atuação, e que procuro estar utilizando aí dentro da terapia integrativa. Desejo a todos uma noite abençoada, um dia abençoado. Você que vai ouvir o programa aí durante o dia pelo canal Saúde Mental e Resiliência. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro com a graça dele. Quem esteve com você até agora foi Padre Aires de Souza Santos. Fiquem com Deus.